A estratégia de quem pretende descriminalizar o aborto no Brasil, ela é de ganhar terreno paulatinamente. Então, sempre se aponta uma desculpa para admitir que a mãe seja autorizada a matar o seu próprio filho enquanto ele estiver no útero materno. Há uma estratégia internacional dirigida com políticas públicas para a aprovação do aborto no Brasil. E essa estratégia passa obrigatoriamente pelo Supremo Tribunal Federal, porque há um protagonismo indevido do biopoder no direito brasileiro. A Associação Nacional dos Defensores Públicos ingressou no Supremo com essa tal ação direta de inconstitucionalidade 5581, com um pedido de liberalização do aborto no Brasil. Como nasceu isso? Vamos à origem da história. Nasceu com um ativismo pró-morte feito dentro dessa entidade. O presidente da Associação dos Defensores de Brasília disse que ele não queria a propositura da ação, o que gerou um mal-estar, inclusive, dentro da entidade, porque não é papel institucional da Defensoria Pública defender a morte de alguém, e sim a vida humana e a vida do menos favorecido. Essa ação está para ser julgada. Existem pesquisas que apontam que o nexo de causalidade entre o Zika vírus e a anomalia fetal, incluindo a microcefalia, essa relação de causalidade é de 5% ou no máximo até 15%. Ela não viola apenas o direito à vida, ela viola o próprio princípio de isonomia, de igualdade esculpido no caput do artigo 5º da Constituição. Porque você está discriminando a gestação em relação à doença que a mãe pode portar. A gente tinha que acolher essas mães e essas crianças. Além da gravidade do abortamento ou da desproteção à criança em si, traz-se uma mentalidade, que é uma mentalidade utilitarista, eugênica, né, em que a pessoa vale pelo que ela pode produzir. Então, a aprovação, a anuência do Supremo com esse tipo de abortamento traria, sem dúvida nenhuma, uma infinidade de outros casos de abortamento de crianças portadoras de deficiência. Trata-se, portanto, de uma eugenia deflagrada dentro do nosso país, abre uma oportunidade de realização do aborto em qualquer outra circunstância e, além disso, irá violar diversos documentos internacionais destinados à promoção e à garantia de direitos humanos fundamentais. Eu e mais 20 outros parlamentares apresentamos um projeto de lei que atende a tudo o que pede a ADI 5581, menos o aborto. Sana todas as preocupações apresentadas ao Supremo, que não terá que interferir no tema, no papel do Legislativo. Ao invés de se cuidar, de se promover a dignidade desta criança, se requer que a mãe possa vir a fazer uso do aborto. É uma vergonha a própria propositura da ação. Costuma-se dizer que as pessoas não devem ter vergonha de pedir. A pessoa deve ter vergonha de pedir. Esse é um pedido vergonhoso, né? É um pedido para imposição de uma mentalidade que gerou a Segunda Guerra Mundial, gerou guerras mundiais. Então, é exatamente a mentalidade defendida por Hitler. Hitler considerava que os arianos mereciam viver com dignidade, os judeus eram um problema da sociedade, então como é que eu resolvo? Eu mato o problema. Eu sinto vergonha de saber que é um pedido dessa natureza. Não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá provê-lo. Não há nenhuma margem constitucional para que se desproteja a criança pelo fato dela poder vir a ser portadora. A sociedade brasileira, de modo geral, sempre foi, na sua maioria, contrária ao aborto. Então, um direito fundamental à vida, ele pertence também ao feto, nos termos da Constituição, e deve pertencer, salvo se houvesse uma exceção expressa na Constituição. Atualmente, a meu ver, só por meio de uma emenda à Constituição é que se poderia mudar esse panorama e estabelecer uma proteção menor ou uma não proteção ao feto. Em tese, isso seria possível através de uma emenda à Constituição. A constitucionalidade ainda seria duvidosa, porque se poderia questionar se estaria ou não sendo violado aí uma cláusula pétrea.
mas, no mínimo, seria necessária uma emenda à Constituição para que essa matéria sofresse alguma mudança significativa, jamais por meio de uma decisão meramente judicial. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo Parlamento. Como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém. Nós temos uma Constituição que diz que a vida humana é inviolável. Quando ela foi aprovada através do poder constituinte originário de forma legal e democrática, se discutia à época, em 1987, se seria aprovado o direito à existência digna ou se seria aprovada a inviolabilidade. Discutiram isso e ganhou o atual artigo 5º que está em vigor, que é a inviolabilidade do direito à vida. Pois, pasmem, o Supremo Tribunal Federal está ressuscitando uma discussão que foi ocorrida no cenário do poder constituinte originário. Isso já foi discutido, se anencéfalo é digno ou não é digno, se microcéfalo de Zika vírus é digno ou não é digno de viver ou de morrer. Essa discussão do direito à existência digna já foi suplantada pelo poder constituinte originário. E não há nada mais sagrado em direito constitucional. Isso até o próprio professor, por coincidência e ironia, Luiz Roberto Barroso, declara isso no livro dele. Não há nada mais sagrado em direito constitucional que o poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário está sendo rasgado e aviltado pelo Supremo Tribunal Federal. E simplesmente está usurpando as funções do poder legislativo. E mais grave do que usurpar as funções do legislativo, mais grave é usurpar as funções do poder constituinte originário. Portanto, nós vivemos um cenário delicadíssimo, gravíssimo. O Supremo não tem legitimidade para julgar essa questão de anencefalia, de microcefalia, como também não tem da DPF 442, simplesmente está usurpando as funções. E é um julgamento totalmente ilegítimo. Então, cabe ao Poder Legislativo, cabe ao novo Poder Executivo que assumiu agora, se insurgirem, no mínimo, na pior das hipóteses, através de uma petição à ministra relatora desse processo, no sentido de suspender imediatamente esse julgamento, para se evitar uma total deslegitimação do próprio Supremo Tribunal Federal, que, volto a dizer, não pode reacender o debate constituinte já ocorrido e já havido e consolidado em uma cláusula pétrea. Pela mãe ser portadora do vírus Zika, já se conclui então que a criança que ela gesta não tem direito à vida, pode ser morta. E isso pode ser estendido. Há muitos que anseiam por uma sociedade de perfeitos, de puros, em que não haja lugar para gente diferente. É triste que, quando se fala tanto de diversidade, alguém tenha a ideia de matar a criança no ventre da mãe simplesmente porque ela tem risco de nascer com uma doença que vai impactar o futuro dela. Eu acho que é mais um exemplo da cultura do descarte que a gente está vivendo, em que o próprio ser humano se torna um objeto descartável assim que ele não tem mais valor econômico, valor de utilidade. Nós devemos pensar na dignidade intrínseca de cada ser humano, não na sua suposta utilidade econômica ou social. Começou no mundo e no Brasil esse movimento de legalização do aborto é muito interessante. Quem tiver interesse em estudar, pesquisar, leia um livro muito interessante de Edwin Black, um norte-americano, chamado A Guerra contra os Fracos, que ele fala da história da eugenia nos Estados Unidos da América do Norte. Em determinado momento ele traz cartas de próprio punho feitas por Hitler, que foram periciadas
e as cartas realmente foram escritas por Adolf Hitler. E eu mesmo sempre pensei, e muitos pensavam, que Hitler era o pai da eugenia, tudo ligado à eugenia era Hitler. Mas, na verdade, o Hitler aprendeu, era estagiário dos norte-americanos, e aprendeu com as fundações norte-americanas, aprendeu com Margaret Sanger, aprendeu com esse povo todo, das fundações que hoje chegam até o Brasil, tá? A importância do controle da população e a importância da eugenia, da seleção racial. E hoje, vivemos no Brasil a eugenia do judiciário. Isso é teoria da conspiração, não é? Esse livro aqui prova, com densidade empírica, tá, que no Brasil se implanta uma produção de verdade científica ilegal e abusiva, com falsas verdades e falsas fundamentações jurídicas, dentro da teoria da argumentação de Alex e de outros filósofos do direito, tá? Em cima de um viés eugenístico. Seria discriminar uma criança ao permitir que ela fosse vítima do abortamento sem punição, vale dizer, ao desampará-la da proteção da norma penal. E por isso eu considero inadmissível essa decisão. Eu creio que seria um retorno aos primórdios da civilização. Não é civilizado esse tipo de postura. Mas, por incrível que pareça, países desenvolvidos, em que o abortamento é livre, e aí o abortamento não é livre só quando as crianças têm deficiência, mas onde o abortamento é livre, as principais vítimas do abortamento, elas são as crianças portadoras de síndrome de Down. A descriminalização do aborto, ela tem uma raiz eugênica e tem um efeito eugênico. Quem morre mais são aquelas crianças que são portadoras de deficiência. Mas isso não se declara, porque para matar a criança não se precisa de autorização nem de justificativa. A mãe não quer a criança, ela mata a criança pelo aborto. No caso do Zika vírus, é diferente porque se declara previamente que o aborto ele está sendo cometido por razões eugênicas. E por isso ele ainda é mais escancarado, né? Eu já ouvi certamente, ou li em algum lugar, uma frase que eu considerei bastante interessante. A hipocrisia é o tributo que o vício paga para a virtude. Então, a pessoa é hipócrita porque ela tem respeito pela virtude. Nesse caso, é a perda até do respeito à virtude. É a declarada mentalidade eugênica trazida, seria a declarada mentalidade eugênica trazida para o seio do nosso país. Não pode um tribunal decidir quem tem ou não direito de viver. Quando se pretende liberar o assassinato de seres humanos em virtude de uma deficiência, então se incorporou uma mentalidade de que a pessoa vale pelo que ela pode produzir. Se ela não é útil, ela perde o seu valor. E essa é uma mentalidade perigosíssima. Além de cruel, ela é perigosa porque hoje se autoriza a morte de alguém que é portador da microcefalia, amanhã da síndrome de Down, amanhã de cegueira, depois uma deficiência qualquer. Enfim, não há nenhum fundamento na Constituição, pelo contrário. A Constituição ela proíbe discriminação de qualquer tipo e garante a proteção àquele que mais precisa de proteção. Então, não há nenhum fundamento constitucional para que se faça esse tipo de discriminação. Se a mãe pode matar uma criança pelo fato dela vir a portar ou poder vir portar microcefalia, por que ela não poderia matar a criança depois de já vinda à luz? De 2 anos, 3 anos, 4 anos? Nós estamos vivendo uma silenciosa tomada de poder. Silenciosa. Não chama atenção, tá? E a explicação técnica, científica,
nós tomamos o poder produzindo verdades científicas adotadas pela população. Essa é a filosofia do Bourdieu, esse é o pensamento de Michel Foucault, que eles adotaram. Foi isso que Barroso e outros adotaram. Então, qual é a estratégia simbólica? Vamos produzir o saber científico e todos vão acreditar no saber científico produzido, vai se tornar uma verdade científica e ninguém vai reclamar. Vamos tomar o poder sem ninguém se insurgir contra isso. É mesmo? É assim que nós vamos fazer. E qual é o meio de escrever um simples livro? A Débora Diniz publicar um livro? Não, esse livro da Débora Diniz não tem importância nenhuma. Agora, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um acórdão do Supremo Tribunal Federal, quem é estudante de direito sabe quais são as fontes do direito. Elementar. A jurisprudência é uma das fontes do direito. Jurisprudência é fonte de saber jurídico. Se nós criamos uma jurisprudência da mais alta corte do país, dizendo que aborto é legal, que a inviolabilidade do direito à vida não existe, que existe o direito à existência digna, nós estamos produzindo uma mentira. Tá? Uma mentira com cara de verdade e que todos aceitam. Aí o que os nossos queridos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal estão fazendo e já fizeram na DPF 54? Ressuscitaram o direito à existência digna rechaçado na Assembleia Nacional Constituinte. Isso é golpe contra a ordem democrática. Não se pode mudar a Constituição. Não podemos aceitar passivamente que a Constituição seja desrespeitada pelos próprios ministros da Suprema Corte. Isso é uma vergonha. Tá? Esse julgamento, a competência foi usurpada na DPF 54 e está sendo usurpada novamente na 5581. E se nós aqui não tomarmos uma atitude concreta, fomos para a rua, pedimos ao governo Bolsonaro para nos ajudar, porque ele foi eleito defendendo a vida, não foi eleito defendendo o aborto. Tá? Nós temos que ter uma atitude proativa. De todas as ações, essa é a mais tenebrosa. O aborto, ele é tenebroso, né? Ele é o assassinato de um ser humano.